Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. Eu tenho te ensinado que a nossa boca, ela é o grande segredo. Uma pessoa, você pode matar e você pode levantar a vida dela. Por quê? Por causa da tua forma de falar. O segredo é nós abrirmos a nossa boca. E abrirmos em conformidade com a palavra. Pastor, então quer dizer que essa é a razão de a gente ver as coisas se concretizando? Sem dúvida. Porque a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 4:13, que eu creio, por isso eu tenho que falar. Romanos capítulo de número 10, verso 8, o Senhor diz, a palavra está bem perto de ti, está perto da tua boca, está perto do teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O mundo espiritual, ele se move quando você se enche da palavra. O inimigo, ele não vai te roubar se você não tem nada. Ele não vai te atacar se você não tem nada. Ele vai atacar quem tem alguma coisa. Ele está de olho em alguma coisa de você. Ele quer roubar o teu casamento. Por isso a Bíblia diz que, em Provérbios 10, verso 22, que a bênção do Senhor, ela enriquece. E as pessoas não entendem isso. Ela enriquece. E o que é essa bênção, pastor? É o favor de Deus. O favor de Deus é uma oportunidade de trabalho. O favor de Deus é uma saúde restaurada. O favor de Deus é o seu casamento sendo tocado por uma direção correta. O favor de Deus é uma bênção que você tanto estava buscando. É um favor dele. E a Bíblia diz que esse favor está lá em Filipenses 4, verso 19. Que diz que eu e você teremos sempre essa providência de Deus. Ele projetou isso para a minha vida. O meu Deus, Ele vai me suprir em todas as minhas necessidades, segundo a bênção que enriquece, não uma bênção que causa dores. Aquilo que Deus põe na tua vida, não é para a tua destruição. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz que Ele tem um plano para a tua vida. O plano de Deus não é o teu casamento acabado, não é você solteira para sempre, não é você separado para sempre. Não, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não põe enfermidade em você, Ele não põe falência no teu caminho, Ele não põe solidão em tua vida, mas você está onde você está por escolha sua. Esta situação que você se encontra, foi você que produziu. E a Bíblia diz que é você mesmo que vai produzindo situações abençoadoras também. Depende de você. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, eu queria que você prestasse atenção que esse era o propósito de Deus e ainda o é. Veja bem, o primeiro Adão, e disse Deus, faça o homem a nossa imagem, conforme a minha semelhança, ele domine tudo. Então Deus cria o homem, e agora disse, olha, você vai ter a minha imagem, e uma semelhança minha, e você vai dominar. Eu ponho o homem na terra para cuidar da terra. Tanto é que lá no jardim, a Bíblia diz que Adão foi colocado no jardim, para cuidar do jardim. Aleluias. Mas o homem errou, o homem pecou, perdeu tudo isso. Mas Jesus, Ele vem para restaurar. Ele é o segundo Adão.
para voltar o povo a ter essa comunhão com Deus, essa comunhão do jardim novamente, essa intimidade com o Senhor. Quantos estão entendendo? Então Deus te deu isso. Ele pôs a terra e pôs você para criar, para você andar. Ele não te colocou aqui para você ficar enfermo. Ele não te colocou aqui para você viver cada dia da sua vida em depressão. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as enfermidades para você não ficar enfermo. Ele levou sobre si os pecados para você não mais pecar. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso de número 9, se você pecar, você tem que confessar. E Ele é fiel e justo para perdoar você de todos os seus pecados. Quantos estão aqui nessa noite? Então, quando nós começamos a entender esse projeto de Deus, por que nós temos tantas batalhas? Porque eu e você, quando nascemos de novo, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe, a Bíblia diz em Romanos 12, verso 3, você recebe uma porção de fé. E esta é a porção de fé que Deus está querendo te dar nesta noite. Para que essa fé agora seja a moeda de vida sua. Então eu não vivo mais pelo que sinto, pastor? Não. Eu não vivo mais pelo que vejo? Também não. Você já notou que o que nos atinge são coisas que vemos, coisas que sentimos? E o Senhor quer que você agora se dirija simplesmente pela sua palavra. Pastor, a fé, querido, é algo que Deus nos deu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, se eu não estou equivocado, quando o apóstolo Paulo fala desta igreja, ele fala que ele não deixa de lembrar da obra de fé, do trabalho, do amor, da firmeza da fé desses irmãos. Porque a fé é crescente. A fé é um exercício. Então toda vez que a gente for exercitar a fé, nós vamos ter que entender que fé é uma convicção do que estamos crendo de coração. E se você não entender isto, a sua vida de fé será uma vida de frustração, porque será pela mente. Mas como estamos às vezes enferrujados, achamos que a fé era daqui, a fé é do coração, nós não entendemos. As coisas têm que sair do coração, não é da mente. Romanos 10, verso 17, o único meio que a fé cresce é ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Então, a boca vai falar do que o coração está cheio. Pastor, mas o que é então a fé? A fé ela produz intimidade em primeiro lugar. Como é que eu vou crescer em fé? Quando eu aprender a palavra de Deus. Você vai ter que ter contato com esta palavra. Você vai ter que andar com a palavra. Serão tempos em que você não vai poder titubear um dia sem essa palavra. E o dia que você ficar sem essa palavra, você ficará à mercê do inimigo. Satanás, a única coisa que ele quer roubar de você chama-se a fé. Ele tem intenção de parar a tua fé. Porque a única coisa que o derruba é a fé que você exerce. Anote esse verso. Essa igreja a igreja da manhã é uma igreja que anota. E a igreja da noite também é uma igreja que anota. Em 1 João capítulo 5, verso de número 4, a palavra de Deus diz o seguinte, preste atenção nisto. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu quero saber quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus. Levante as suas mãos. Fica a tua mão levantada. A Bíblia diz que você já é um vencedor. De quê, pastor? Do que está acontecendo neste mundo. E a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. E o verso 5 diz o seguinte: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você venceu. Muitas pessoas vivem revoltadas.
toda hora estão revoltadas com Deus. O problema não é Deus, o problema é você. Por que eu nasci nessa casa? Por que eu nasci nessa condição? Porque você nunca exerceu a sua fé. Quando você exercer a sua fé, Deus vai começar a te honrar. Ele se agrada disto. A Bíblia diz que, pastor, então eu posso falar qualquer coisa que Deus vai fazer para mim? Não, estou ensinando isso. Escreva isto aí. O meu pastor não está me ensinando besteira. João 14, verso de número 10, se eu não estou equivocado, vamos lá. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Vamos entender isso. Eu não sou a favor de uma confissão de fé boba. Quando nós pegamos esta palavra, nós estamos apenas falando que o Pai mandou falar. Se Ele mandou falar, você tem que falar. Não é da sua cabeça. Se Ele disse que pelas chagas de Cristo já levou essa enfermidade que está gerando desconforto em você, você tem que dizer: vai embora a enfermidade, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Então nós não estamos brincando de uma confissão de ter coisas materiais. Nós não estamos brincando com coisas sérias que estão no teu corpo, que você combate. Mas eu quero te explicar uma coisa que o Espírito Santo tem revelado ao meu coração. Qual é, pastor? Está em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8. Preste atenção nisto. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir. Faça um círculo em volta dessa palavra. Resistir. Firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, quando você resiste, resiste o quê? Resiste as enfermidades, porque Jesus já levou. Estou falando de fé ainda, nesse texto. Quando você resiste aos ataques do inimigo na tua mente, porque a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Quando você resiste à vida de pobreza, de escassez, de faltas, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele vai me suprir. A igreja está aqui nessa noite? Então, quando você se posiciona em fé, quando você pega essa palavra e diz: é diferente, resistir a isto. E o verso de número 8, voltemos em 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz assim, 10: e o Deus de toda graça, favor, que em Cristo vos chamou da sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar e confirmar e te fortalecer. Então a palavra tem que estar aqui, porque quando ela estiver na tua boca, ela já passou pelo teu coração. É diferente. Eu lembro quando minha esposa chegava e sempre falava assim: você tem que abrir tua boca e falar. Quando a mulher fala, eu tenho aqui repetido, a gente fica um pouco irritado. Já viu a mulher quando começa a falar alguma coisa, ela não bota na cabeça, não tem quem tire? Pois é, querido, é assim mesmo. E Célia falava assim, eu chegava com uma dor, disse: ô Zé Dor, você vai falar que está com dor ou vai falar que está curado? Sim. Senhor, eu sei que eu estou curado. Ô, Célia, por favor, eu sei, eu tenho fé, sou eu o pastor, sou eu o homem da casa. Aí tem as Dona Maria que ficam do lado dela. Mas
Porque toda mulher quando começa a falar em casa, cadê os homens? Sumiram agora? Você não é homem? Nessa hora você não é mais homem, né? Você fica quietinho, né? Que mulher manda. Ela está quebrando todos os princípios quando começa a mandar. Que isso não foi a função da mulher. A função da mulher é se sujeitar. Amém, irmãos? Cadê os amigos? Através do amor que a gente dá. Amém, irmãs? Pastor, como eu posso viver uma vida diferenciada? A festa acabou. Como eu posso viver uma vida diferenciada? Quando a palavra de Deus está na tua boca. A Bíblia diz que ela é medicina. Teu corpo é atingido. Provérbios 13, verso 2 fala isso. Então nós estamos chegando já no término do mês e vendo as pessoas já praticando a vida da fé. Pessoas que estavam, vivendo uma vida de uma fé que está se conformando com tudo. Uma fé que tolera tudo dentro de casa. Uma fé que tolera uma herança errada. Uma fé que tolera uma vida errada. Quantas pessoas vivem assim? Herdaram enfermidades, herdaram escassez, herdaram divisão na sua casa, herdaram tudo. E a Bíblia diz, o fruto da sua boca, o homem vai desfrutar coisas boas, mas o que os infiéis desejam é só violência. Queridos, Provérbios 12, verso 18, diz assim a palavra do Senhor, por favor. Diz assim, põe a outra versão. Diz a palavra do Senhor. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? Cura. Então a tua boca, fala comigo, na minha boca há um milagre. Está aí na Bíblia. Tiago fala isso, andou com Jesus, foi um filho criado ao lado de Jesus, caminhou com Jesus. Depois ele fala da boca, e aprendemos no último domingo sobre isso, que a nossa forma de falar, somos nós que determinamos para onde o nosso barco está indo. Eu quero que você entenda, que o fruto da tua boca você vai desfrutar. Anote mais esse verso, de Provérbios 15, verso de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Creia nisso, querido. Creia no que o Senhor quer te dar nessa noite. O Salmo 81, verso 10, diz assim, que se você abrir a tua boca, Deus começa a encher a tua vida. A forma que nós abrimos a nossa boca, ela é importante. Não como o mundo está correndo, mas como a palavra está dizendo. Pegue a palavra, ela está a teu favor, ela não é contra você. Há pessoas que acham que a palavra de Deus é contra elas. Não é. A palavra de Deus sempre vai ser a teu favor. Sempre a teu favor. Sempre a teu favor. Sempre a teu favor. E quando nós grudamos isso no nosso coração, a nossa vida começa a ter um sentido diferente. Você está aqui ainda? Então, hoje pela manhã eu estava falando, por que o inimigo quer roubar a minha fé? Porque em Marcos capítulo 15, 4 verso 15, me perdoem, ele é o ladrão da palavra. Se a palavra de Deus, ela me faz combatê-lo, qual é a intenção dele quando eu andar em fé? Te distrair com uma perseguição. Te distrair, roubar esta palavra que está no teu coração. Você entra aqui e diz, agora a minha casa será uma casa abençoada. Eu recebi hoje a palavra do Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto vai se concretizar, o Senhor vai realizar essa obra. Querido, fica tranquilo, Deus vai realizar esta obra e pronto. Mas pastor, as coisas estão mais difíceis que você imagina. Meu irmão, eu não estou falando para a palavra agir quando está fácil. O impossível é para o Senhor, não é para a gente. Nós só temos que repetir o que o Senhor mandou falar. Só isso. Você não tem que fazer mais nada. Você não pode falar aquilo que Deus não mandou você falar. Se Deus me mandar orar pela tua vida e declarar uma cura, eu vou declarar.
Se você chegar aqui, eu ver a tua enfermidade, eu abro a minha boca em conformidade com aquilo que o Pai mandou eu falar, e isto vai acontecer. Por quê? Porque a confissão, em Hebreus 3:1, ela tem o respaldo do sumo sacerdote, que se chama Jesus. Quando eu falo esse nome, quando eu abro a minha boca, esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Esse nome abre portas. É o nome de Jesus. Então a fé, você vai exercitando, à medida que você vai andando e falando. Você tem que falar. Seu linguajar tem que ser outro. Quantas pessoas estão perdidas no meio do caminho? Já não falam mais nada. Só que Deus é um Deus que Ele cuida, para que a tua vida, ela seja alegre. João fala isso, em primeira carta de João fala, que o Senhor diz assim: escrevo, para que vocês se lembrem que o meu desejo é que a minha alegria de vocês, ela seja completa. Quantos querem viver uma vida de alegria no Senhor? Fora do Senhor não tem alegria, querido. É no Senhor que nós temos alegria. Somente nele. Por isso que Ele te escolheu nessa noite para estar nessa reunião. Porque Ele quer reverter a tua história. Ele sabe do que você necessita, que chegou aqui. Pastor, eu estou no meio de uma tormenta da minha vida. Ok, mas Deus tem um plano. Ele sempre tem um plano quando nós estamos no meio de uma grande batalha. Eu fico intrigado porque Jesus passa por um momento e Ele está indo em direção a Jerusalém. Ele está saindo de Betânia, Ele vai caminhando e de repente ele vai conversar com uma árvore. E Ele responde à árvore. E Ele responde dizendo para ela: de você, ninguém mais vai comer nada. Você nunca mais vai produzir nada. Mas isso não aconteceu naquela hora. Quando eles voltam por ali, Jesus passa no mesmo lugar, ela está seca. Mas Ele não falou ao Léo. Ele falou porque o Pai mandou falar. Alguma coisa estava acontecendo, para que aqueles que estavam com Ele pudessem entender qual era o propósito de suas vidas. E às vezes nós não entendemos um monte de coisa na nossa vida. Aquela figueira era real. E há uma causa e um efeito quando você fala. Você causa um efeito quando você abre a tua boca corretamente. Você causa um mal-estar. Pode ver quando você abrir a tua boca de uma forma correta. Alguma coisa vai querer resistir à tua voz. Por isso que em Lucas, abra aí 17, verso 6. Por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu o Senhor: se tivesses fé como de um grão de mostarda, direi a essa amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meu irmão, o impossível para o Senhor, é isso que Ele está dizendo. Quando você abre a boca, é só abrir. Eu faço a obra. O milagre é o Senhor quem faz, não é você. Você só tem que abrir e falar corretamente a palavra. Quantos estão entendendo nessa noite? E como que está a tua vida, querido? A Bíblia diz que o Senhor, lá no capítulo, em Mateus capítulo 18, verso 19, olha como é interessante, como é que a gente fala. E às vezes a nossa vida é falar só coisas erradas, de alimentar coisas erradas. Recebemos palavra dos outros que não querem nos perdoar, que querem nos atacar, que querem se distanciar, e aquilo fica remoendo dentro de nós. Mas olha o que diz a palavra: ainda vos digo mais, se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por quem? Que está onde? Olha o verso 20. Pois onde acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então a nossa boca tem que falar. Você tem que abrir a tua boca corretamente. Eu gosto de uma passagem que eu não sei porque que Jesus fez isso com a vida de Pedro. Mas lá no capítulo 4 de Lucas, Jesus ele vai até a casa de Pedro. No verso 38 diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão.
E a sogra de Simão estava com febre. O maior milagre foi curar a sogra. Sogra é sogra. Preste atenção no verso 39. Diz assim: e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Qual foi a palavra que Jesus falou aí? Não está escrito. Se ele repreendeu, ele falou com a febre. Concordam? Quando alguém está com febre dentro de casa, o que é que você faz? Dipirona. Você vai para a primeira alternativa, você não vai para a fé. Não estou dizendo que você não tenha que usar os remédios. Estou dizendo que você tem que correr para o Senhor em primeiro lugar. E às vezes a gente não corre. A gente está apoiado nas alternativas. E nós contamos só com as alternativas. Eu não estou dizendo que você não tem que ir ao médico. Eu estou dizendo que você tem que ir ao Senhor. Que Ele é Senhor. Porque, queridos, quando a nossa boca crê, quando nós cremos de coração, Deus, Ele te levanta. Não tem situação que você fique atolado. Ele te dá um novo curso na tua história. E nós precisamos exercitar isso. Como é que se repreende a fé? O que Jesus usou? Ele falou. Ele abriu a boca. O grande problema das pessoas é que elas não querem abrir a sua boca. Estão abrindo a sua boca só para maldizer, ir contra a palavra do Senhor. Há pessoas que a vida inteira estão vivendo contra a palavra de Deus. Isso que nós precisamos acordar nesta hora. Deus tem um propósito com a tua vida aqui nesta noite. Qual é o propósito, pastor? Te dar uma direção diferente. Eu preciso mudar a minha fala. Eu preciso agora me organizar dentro desta palavra. Por quê? Porque senão a tua vida não vai funcionar. Não funciona. Vamos a uma passagem. E eu quero que você fale aí, vizinho. Fala bem alto, vizinho. Se vier uma tormenta, Deus tem um plano maior que a tua tormenta. Quantos creem? Aleluia! Abra a palavra de Deus em Atos 27, versos de número 13. Eu quero contar a história quando o apóstolo Paulo sai para uma missão. E a Bíblia diz no verso de número 13: e soprando o sul, apareceu terem que desejavam, o que não desejavam. Então, levantando-se, as velas foram de muito perto para Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento. E a Bíblia diz que esse pé de vento é como um tufão. E ele vem e pega aquele barco e fica em cima dele. A história diz que fica mais ou menos 2 semanas, 15 dias. 15 dias que não sai do lugar. Que fica rodando. Que fica rodando. E diz a Bíblia no verso de número 20, uma palavra. Preste atenção nisso. Não aparecendo por muitos dias nem o sol, nem as estrelas, sendo ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Diz ainda o Senhor: havendo eles muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, desvias ter me ouvido, mas não fizeram. Não poderíamos ter partido de Creta para evitar isto que aconteceu. E agora vos exorto que tenhais bom ânimo. Como, Paulo? Estamos aqui vomitando. Como é que alguém vai ter bom ânimo no meio desses vômitos? Estamos andando em círculo, a nossa vida não sai disso. Nós vamos morrer. E você vem com isso. E ele disse: olha só, pois não se perderá vida alguma entre vós,
mas somente a do navio. Diz o Senhor ainda, porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor, em quem eu sou e sirvo. E diz a palavra do Senhor, dizendo: não temas, Paulo, importa que pereças perante César, que compareças perante César. Deixa eu lhe falar uma coisa, levante a tua mão e diga: Deus tem um plano com a minha vida, e eu vou chegar aonde tenho que chegar, porque o Senhor começou a boa obra, e o Senhor vai completar. Eles estavam dentro de um furacão. Talvez alguém precise ouvir isto nessa noite aqui. Alguém está talvez dentro de um furacão, não consegue sair, mas Deus te chamou hoje para lhe dizer uma coisa: você vai sair daí, eu vou te tirar daí, que o que eu prometi para você, eu vou completar na tua vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o furacão que você esteja no meio dele, eu vou te tirar disso. Alguém precisa ouvir isso. Alguém está precisando disso. Pastor, você disse que não tem saída. Eu quero lhe dizer que tem saída sim. Tem saída. Você precisa abrir a sua boca de forma correta. Quando você vê a tua vida rodando em círculo, diga: Senhor, eu quero a saída do Senhor, porque o Senhor disse que me daria uma saída, e eu creio nessa saída, eu acredito nessa saída, eu estou aguardando na tua palavra essa saída. Eu não estou olhando mais para o vento, eu não estou olhando para nenhum lado. Você está aqui ainda? Não é fácil você receber uma palavra: não temas no meio de um furacão. E desanime-se. Por quê? Porque quem mandou Paulo para lá foi o Senhor. Atos 23, verso 11 fala disso. Por isso o anjo veio confirmar. Sabe o que Deus quer te falar nessa noite? Que aquilo que um dia você recebeu do Senhor, Ele vai fazer você se lembrar. Na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse a Paulo: tem bom ânimo. A mesma palavra que o anjo disse para ele. Tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, eu quero que você vá até a Roma. E quando Deus, Ele tem um plano na tua vida, ninguém vai parar. Nem furacão, nada que a atmosfera esteja rodando sobre a tua casa. Esse furacão, Deus está dizendo que está rodando em cima da tua vida, vai acabar. Se você crer. Quantos estão crendo nessa hora? Mas há aqueles que não creem. Aqueles que não creem não abrem a boca, não respondem ao Espírito. Você precisa aprender a responder ao Espírito Santo. Quando Ele fala com você, você tem. Se você recebe uma palavra rema na tua vida, pode ficar em pé na hora, glorificar: isso é para a minha vida, eu não estou importando, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que estou vivendo, e o Senhor está me dando agora, então de agora em diante eu me apoio nessa palavra. O Senhor é meu Deus, Ele começou, Ele vai me conduzir. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa certa. Preste atenção agora no pastor. Você acha que o maior mestre da tua vida é a tua experiência? O maior mestre da tua vida é o Espírito Santo. Ah, não, eu tenho experiência de vida. Ela não é o teu mestre. O teu mestre é o Espírito do Senhor. É Ele que vai te guiar. E você tem que aprender a conviver com isso. Por isso o apóstolo agora é lembrado por um anjo o que Deus tinha para a vida dele. Eu sei que o Senhor está lembrando você de alguma promessa nessa noite. Se Ele falou lá atrás, pode ficar tranquilo, Ele vai completar o que Ele começou. Quantos recebem na galeria? Quantos recebem? Dão glória a Deus, a galeria toda. Dão glória a Deus como tem se recebendo essa palavra. Aleluia! Bom, o Senhor manda esse homem ir para Roma, mas também não fala nada do que vai acontecer no caminho. Porque Deus é Deus. Ele disse: eu quero que você vá lá. Você acha que o Senhor não sabia de tudo? Se eu falar que vai ter um furacão no meio do caminho, Ele não vai. Mas a Bíblia é algo tremendo. Por isso, você não pode faltar às reuniões. Sempre tem um anjo para te avisar.
de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu nada. Querido, eu quero te animar nessa noite. Esta é a palavra que Jesus está nos dando. Algo maior está para acontecer na tua vida. Mas Deus nunca disse que as tormentas não estariam por perto. Nunca Ele falou isso. Mas depende de você. E a hora que vier uma tormenta, você abre a tua boca em conformidade com a palavra, e essa tormenta vai embora. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Queridos, quando você vive uma vida cristã sem nenhum ataque, tem alguma coisa errada. Aprenda isso na sua vida. Mas quando você está andando no caminho do Senhor, quando você alinha a tua vida com o Senhor, Satanás se levanta. E se levanta para te destruir. Só que a Bíblia diz que por um caminho ele vem, e por 7 caminhos ele vai embora. Queridos, não pense que as coisas, elas estão indo a vento e popa. Elas estão indo conforme o que nós vamos falando com a boca. Eu creio, por isto eu creio, por isto eu. Então, queridos, eu nunca valorizei o que o diabo faz. Eu valorizo o que está dentro da palavra do Senhor. E sempre vou te ensinar isto. Esta noite Deus te trouxe aqui para que você comece uma vida diferente. Quantos nessa noite gostariam de ter uma marca do Senhor em suas vidas? Quantos estão aqui pela primeira vez e ainda não entregaram a sua vida a Cristo? E querem começar uma vida de fé? Levante a sua mão. Pastor, eu quero andar agora por fé. Temos ali um jovem. Temos mais alguém aqui? Alguém na galeria que gostaria de hoje entregar a sua vida a Cristo? Para começar uma vida do sobrenatural. Eu queria que a igreja ficasse em pé nessa hora. E nós vamos orar nessa noite, para que a tua vida comece a funcionar. Pastor, a Bíblia diz que você tem que buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão. A Bíblia fala isto. Então guardem isto no coração. Dê a mão para o teu irmão nesta hora. E nós vamos levantar um clamor nesta hora. Alguém aqui precisa de uma cura. E você se encontra aqui. E Deus está te entregando a cura nessa noite. Alguém está sem direção. A tua vida está num círculo. E Deus te trouxe aqui hoje para lhe avisar. Esse tempo acabou. Porque você veio me ouvir. Saia com essa voz. Mas não se esqueça que em Marcos 4,17 o inimigo vem para roubar a palavra. Através de uma perseguição. Preste atenção nisso. Através de alguém que vai falar mal de você. Ele quer desviar você da presença do Senhor. Às vezes vem por uma tribulação, por um momento de aperto, por um momento de desgosto. Para que você fique sem palavra. Porque quando você está sem palavra, você é refém do inimigo. Você fica de refém na mão dele. Mas quando você tem a palavra a teu favor, o Senhor começa a te encher. Guarde isso no coração. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-lo, se for possível, passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.